Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse estudo patrocinado pelo CETRELV, o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com a obra de apoio, a obra do nosso irmão Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Hoje nós estaremos dando continuidade ao capítulo 26, cujo tema é Psicometria, uma mediunidade de efeitos inteligentes, em que praticamente é o último estudo, né, gente, deste livro. Os próximos que nós vamos ter é o capítulo 27, Mediunidade Transviada. Esse capítulo ele vai ser trabalhado pelo nosso irmão Marco Antônio. Marco Antônio, quem vai trabalhar com esse capítulo. Teremos o capítulo 28, que é Mediunidade de Efeitos Físicos. É um capítulo extremamente extenso. É um capítulo de mais de 50 páginas, né? E esse é um capítulo que eu vou trabalhar com vocês. Capítulo 29, nós ainda estamos vendo quem é que vai fazer, não desenvolvemos ainda. E o 30 é as últimas palavras, é o capítulo que a gente vai encerrar o livro. Estou aceitando sugestões para o próximo estudo. Algumas pessoas aqui já colocaram a ideia de estudar um livro do Divaldo, não vejo problema. Tem que ser um livro que seja atrativo para a grande maioria, né? Para que a gente possa realmente manter a gente no estudo, né? E tem que ser algo que seja agradável à grande maioria e não seja muito extenso, né? Porque um livro muito extenso é mais complicado. Qual é esse aí? Mensagem do Amor Imortal, de Divaldo. Pode ser também uma proposta. Ou então, O Despertar de uma Nova Era. Esse eu já conheço, esse livro eu já conheço. Esse eu já conheço. Não é nem o de Divaldo, mas é... Tem bastante outros A aí. editora Chico Xavier. Despertar de uma Tem Nova Era. Painéis da Obsessão, tem Obsessão, Instrução Zoldino Rezende. Loucura e Obsessão, tem um monte de livros do Divaldo que estão também na área da mediunidade, se a gente desejar continuar nessa área. Aceito, o pessoal coloca no grupo, eu acho que é a melhor coisa a gente colocar no grupo mesmo, e assim a gente vai Colocando as sugestões, né? pessoas a colocar, eu li esse livro, eu acho interessante isso tudo. Eu penso só o seguinte, procura um livro que você tenha encontrado dificuldades nele. Porque se for um livro muito simples, não vai ser, a pessoa vai acabar perdendo o interesse, né? Agora, se é um livro em que você encontrou dificuldades nele, esse é um livro excelente, entendeu? Porque a gente vai aí juntos tentar tirar essas dificuldades ou tornar essas dificuldades mais tranquilas de a gente trabalhar com elas, né? Então, o ideal fossem livros que ali, de certa maneira, olha, esse livro eu tive algumas dificuldades, algumas coisas eu li, reli 2, 3 vezes para poder entender o que é que ele estava querendo dizer. Esses eu acho que são os livros mais interessantes para a gente... Olha, tem Porque vai Paulo realmente... Estevão. Oi? Paulo Estevão. Paulo Estevam nós já fizemos no CETRELV, Já né? fizemos? Já fizemos. Temos Há 2 há mil 2000 anos anos atrás. também já foi feito no CETRELV. Todos eles foram feitos pelo nosso irmão Guilhermando. Né? Então, são livros que já são mais conhecidos, né? Esses já foram realizados. Já realizamos o Obreiros da Vida Eterna, já realizamos o Libertação, estamos terminando nos Domínios da Mediunidade. Então, a gente precisa agora pensar num outro enfoque. Mas, hoje a gente vai tentar terminar o capítulo 26, capítulo que tem como tema psicometria. Na semana passada, a gente começou a tratar sobre a psicometria. Nós percebemos que nós magnetizamos tudo e todos que estão à nossa volta, que tudo e todos guardam ali experiências magnéticas que foram ali impregnadas, né, que nós impregnamos tanto nas pessoas quanto nas coisas, né? Com relação às coisas, nós já avançamos um pouco. Estudamos um pouco, ao convite do nosso irmão Aulus, André Luiz e Hilário, eles estão dentro de um museu.
um lugar bem propício para esse tipo de estudo, né? Porque os materiais que ali se encontram, na sua grande maioria, estão ali impregnados com as energias que foram ali colocadas, foram ali impostas, né, sobre o material pelos seus possuidores. Nós já vimos o caso de um relógio em que ali um grupo familiar se reunia e guardava ali doces lembranças, momentos muito íntimos e gostosos, né, salutares, né, a palavra correta, né, e que ali marcavam, né, naquele relógio, traziam nele como se fosse uma psicosfera em torno daquele relógio, guardando aqueles momentos, registrando aqueles momentos, registrando magneticamente tudo aquilo que aquele objeto havia vivenciado e que ele havia ali sido imantado, magnetizado por aqueles que o possuíam. De certa maneira, o próprio relógio servia de ponto, né, de reencontro, em que esses espíritos de tempos em tempos ali se reuniam para relembrar do passado. Algo salutar, algo muito interessante. Vimos um outro caso de uma tela, de um quadro, que não aparecia sobre ele nenhuma marca do seu passado, no sentido das pessoas. Ou seja, o pintor já havia esquecido da obra. E por ter esquecido da obra, a obra em si não carregava mais nenhuma ligação com aquele que havia pintado aquela obra. Bem como os locais onde aquela obra havia sido exposta e aquilo que aquela obra havia presenciado durante ali a estada nos locais, não havia nela ficado impregnado nada. Os possuidores e as pessoas que estavam naqueles ambientes, ela, apesar de ter participado, não tinha uma ligação afetiva com os seus possuidores. Então, ela não tinha nenhum vínculo com as pessoas. Porém, nós vimos no finalzinho da semana passada que se você quisesse, mesmo assim, se aprofundar com relação às questões da magnetização daquela peça, você poderia, por exemplo, dizer onde ela havia sido pintada, isso era possível dizer da onde havia surgido a madeira que compunha a moldura, ou seja, essas possibilidades, elas estavam ali presentes. Obviamente, como o Aulus mesmo encerra na semana passada, nós falamos sobre isso exigiria de nós um tempo maior e um esforço muito grande, um gasto energético bem maior. Então, esse gasto energético, esse esforço, ele teria que ter um fim útil. Havendo um fim útil para isso, existia sim esta possibilidade. E aí nós entrávamos agora num outro processo, num processo em que nós íamos agora estudar uma peça daquele museu, em que havia ali uma entidade, um espírito que estava vinculado àquela peça. Nós precisamos lembrar que nós podemos nos ligar a coisas e a pessoas. Nesse caso, a psicometria, nós estaremos trabalhando no sentido da ligação dessa peça com esse espírito, ou seja, o espírito com uma determinada coisa. Nós podemos nos prender a qualquer coisa. Nós vamos ver que no caso desse que nós vamos estudar logo mais, o espírito se liga a um espelho. Mas nós podemos nos ligar a um carro, a uma casa. Está cheio de casa mal assombrada, né, gente? Então, existem sim espíritos que se ligam a um determinado ambiente e ali se ligam à posse daquele determinado bem, né? E aí ele fica ali vinculado. Essa vinculação pode ser por posse, pode ser por diversas possibilidades, e no caso nós vamos estudar hoje, é um caso muito comum de uma promessa, de algo que foi ali estabelecido entre duas pessoas. Uma vez que aquilo foi estabelecido entre aquelas duas pessoas, ele deve ser ali levado adiante. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Mateus fala sobre o jurar, né? Que nós não devemos jurar de maneira alguma, né? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pelo templo
e nem pelos céus, porque é a habitação de Deus, né? E que nós não poderíamos jurar nem por nós mesmos, porque nós não somos capazes nem de tornar preto ou branco um fio dos nossos cabelos, mas que a nossa palavra fosse sim, sim, não, não. E tudo que vier além disso seria do maligno. Então, a nossa palavra empenhada, muitas vezes, esse sim, sim, não, não, ela tem um valor muito forte. E ela pode gerar vínculos. E é isso que nós vamos hoje estudar, esses vínculos. Eu diria que esse estudo, ele nos faz refletir muito sobre ainda aquele vício que muitos de nós temos ainda de imaginar, eu juro que vou fazer isso. E eu penso eu, né, que é como Jesus mesmo nos diz, né, que nossa palavra seja algo mais sólido, né, não há, seja algo mais que nós possamos dar substância àquilo que nós estamos ali colocando, né, tomando muito cuidado, porque a palavra constrói, a palavra edifica, a palavra destrói, a palavra afasta. A palavra, ela é o verbo divino, ela é o verbo criador. Ele pode ser criado. Esse verbo criador, ele pode criar coisas excelentes, maravilhosas. Ele pode também criar problemas muito grandes. Então, é muito importante o cuidado com a palavra, é muito importante o cuidado com aquilo que a gente assume. A gente vai começar, então, a partir de um slide que nós paramos na última live, que era um slide que falava sobre o apego, né? O apego que nós temos a esses bens materiais e o quanto isso nos dificulta no momento do nosso desencarne. Inclusive, nós estaremos utilizando uma obra de apoio, né? Que é a obra Voltei, né? Também de Francisco Cândido Xavier. Mas antes da gente iniciar os nossos trabalhos, acho que nesses primeiros 11, 12 minutos que a gente coloca, é sempre para a gente poder mais ou menos se ambientar com o que passou. Às vezes a pessoa não assistiu à última live, então pelo menos para ela ter uma ideia de onde a gente está e o que a gente já viu. Vamos agradecer então a toda a espiritualidade amiga, que muito antes de iniciarmos esse trabalho, prepara a cada um de nós os locais onde nós estamos, para que nós ali possamos receber a inspiração que vem do alto. Essa inspiração que nos acompanhará durante todo esse nosso trabalho. O fluido cósmico universal, esse meio, o hausto divino do Criador, o meio em que nós estaremos fechando em sintonia nesses estudos. E a partir de agora, com os nossos guias e mentores espirituais, nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, lembrando sempre aquilo que Jesus nos disse, que onde 2 ou mais ali estivessem falando em meu nome, eu lá estarei. Então, com certeza, toda a equipe espiritual e o nosso irmão maior Jesus também estará nos inspirando, estará nos apoiando, nos unindo em pensamentos, para que possamos aprender um pouco mais da mediunidade com o nosso irmão maior, Jesus Cristo. E assim, agradecidos, iniciamos os nossos trabalhos da noite de hoje, do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Vamos então dar início a essa segunda parte do estudo do capítulo 26. Eu vou compartilhar com vocês a tela. No capítulo, alguém colocou no chat, né? O capítulo 28 tem 82 slides. É verdade, gente. Foi a Márcia que colocou isso. É verdade. É um capítulo que tem 82 slides. O capítulo 28, materialização, é um capítulo que tem... Ele é o mais extenso do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele tem 3 capítulos no livro de apoio, que é o livro
o Estudando a Mediunidade, e ele nos vincula a um capítulo específico do livro Missionários da Luz. Ou seja, no total, são 5 capítulos, ou mais de 60 páginas. É um capítulo extremamente extenso, tem um estudo bem ali extenso nesse capítulo, e a gente realmente desenvolveu 82 slides, é praticamente o final do livro, e eu achei muito importante as observações que são ali apresentadas nesse capítulo. Mas isso é lá na frente. Nós estamos no capítulo 26, segunda parte. Vamos compartilhar a tela e dar sequência a esse capítulo. Nós paramos exatamente nesse slide, né? Na verdade, eu já li esse slide, já comentei, mas eu vou reler esse slide e comentar, e vocês vão perceber que ele é muito necessário, esse estudo, apesar de ser de um livro de apoio, no entendimento do restante do capítulo. No livro Voltei, capítulo 3, Em Pleno Transe, o irmão Jacó, Frederico Figner, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, lembrando que Frederico Figner ele era presidente da FEB no início do século XX, né? Ele foi presidente da FEB no início do século XX. Temos uma importante reflexão das consequências do apego que estabelecemos a certos objetos. Vejamos o texto e o esclarecimento ofertado pelo irmão Bezerra de Menezes. Óbvio que o texto é bem grande, é um capítulo inteiro, então eu trouxe do capítulo aquilo que era importante. Apesar do natural acanhamento que a presença deles me afligia, presença de quem? Bezerra de Menezes e da filha dele, né, de Frederico Figner, que estava presente ali naquele momento, né? Tudo fiz para levantar-me, de modo a recebê-los com a veneração que merecia. Tentei, porém, inutilmente erguer-me. Tebalde, né? Inutilmente erguer-me. E por que que ele tem grande dificuldade para se erguer? Por que que ele tem dificuldade para totalmente se desvencilhar aquelas ligações que ali se estabeleciam? E aí vem a explicação. Percebendo-me a intenção, abeiraram-se de mim, cumprimentaram-me com palavras confortadoras de boas-vindas. Bezerra de Menezes. Com gentileza, explicou-me Bezerra que o processo liberatório corria normal, que me não preocupasse com as delongas, porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso Bezerra de Menezes, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes. A gravidade nos atrai, esses fluidos nos atraem aos objetos. Perceba que a ideia da palavra que ele utilizou é muito confortadora e muito esclarecedora, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde, e aí é o próprio irmão Jacó, Frederico Figner, trazendo a informação, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Olha como é importante o desapego dos bens, né? A gente nunca pode esquecer que tudo que existe no mundo material, eu estou falando tudo que existe no mundo material, são meios que Deus nos oferece para que nós possamos atingir os fins para os quais nós aqui viemos, para os quais nós aqui encarnamos, inclusive o nosso próprio corpo. Tudo nos é dado em regime de comodato. O regime de comodato é aquele regime natural que nós aqui, muitas vezes, que às vezes as pessoas têm dificuldade, que é um regime de comodato, né? O regime de comodato é aquele regime que é aplicado, por exemplo, quando você tem contrata com uma operadora, não vou falar nome de operadora, porque a gente grava isso e a gente não vai fazer propaganda, né? Mas quando você contrata uma operadora, ela te fornece um decoder. Esse decoder ele é fornecido num regime de comodato. O que é um regime de comodato? Significa que
a operadora ela está gentilmente te dando o decoder, está cobrado no preço, a gente sabe, né? E você ali é responsável por esse decoder para um bom uso. Ou seja, ele só deve ser utilizado para transcodificar o sinal da operadora que está te oferecendo, para um bom uso. É no regime de comodato, ali constado que o uso desse aparelho, ele vai, com o tempo, o aparelho vai se degenerar, ele vai sendo aos poucos ali degradado, né? E isso tem uma degradação natural e que não implica ao contratante que ele vai ter que indenizar a operadora por causa disso. Quando o objeto ele alcançar a degradação, em que ele não mais tem serventia, ele é devolvido ao operador, e a operadora que coloca o outro substituindo aquele no regime de comodato. Ele é muito parecido, né, com o regime com que a gente recebe o nosso corpo, né? Você recebe ele em regime de comodato, você é responsável por dar um bom uso, né, por esse aparelho que a gente aqui recebe, né, para que o espírito possa se manifestar no meio físico, e você usa naturalmente. E no final você deveria devolvê-lo, né? Devolvê-lo muitas vezes em condição de não mais uso, mas esse não mais uso em decorrência de todo o aproveitamento que você teve durante o período em que você teve em comodato com ele, né? Então, essa ideia do comodato ela é muito parecida com a ideia dos usos daquilo que a gente aqui recebe, né? Quando encarnado, como meios para que a gente possa alcançar os objetivos da encarnação. Então, esse processo ele é muito interessante, e o que o nosso irmão Frederico Figner, o irmão Jacó, está nos dizendo não se vincule muito a esses meios, né? Porque ao se vincular a esses meios, você magneticamente pode ficar retidos a ele. E exatamente por causa desses, abre aspas, fluidos gravitantes, fecha aspas, palavra utilizada por Bezerra de Menezes, você pode ter dificuldades depois de liberação, né? De voltar, de abandonar o aparelho físico definitivamente, regressando ao mundo espiritual. Lembre-se que há uma certa diferença entre morrer e desencarnar, né? Todos nós vamos morrer. Morrer é quando o corpo físico não oferece mais condições de o espírito se manifestar a partir dele. Ou seja, você morreu. Agora, desencarnar, às vezes, deve um tempinho a mais. E é o que acontece aqui. Está sendo exemplificado exatamente isso, a diferença entre morrer e desencarnar. Morrer, todos nós morremos. Agora, o processo de desencarnar, o processo de você se liberar do aparelho físico e retornar ao mundo espiritual, ele pode ser um pouco mais demorado em alguns casos. Caso aqui do Frederico Figner, ele está levando um tempinho a mais por causa desses fluidos gravitantes, e pode ser, às vezes, um tempo bastante longo, como nós vimos quando nós estudamos o livro Libertação, os casos ali de pessoas que ficavam ligadas aos seus despojos e acompanhavam até mesmo ali a destruição, né, do próprio corpo físico por um período de tempo um pouco mais alto, exatamente por causa dessa presença desses fluidos gravitantes que o ali mantinham ali, vamos dizer assim, unido, né, ligado àquele aparelho físico. Então, pode ser a um aparelho físico, pode ser a qualquer outra coisa, né? É o que nós vamos agora começar a compreender com aquilo que Aulus vai nos apresentando. Então, essa ideia de trazer esse livro, a gente vai ver um pouco mais adiante como ela é bem intuitiva naquilo que Aulus vai nos apresentar. Retornando ao nosso livro, né? Logo após, detivemos-nos a estudar a primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica, não estava envolvida por nenhuma vibração energética. Conversamos isso também na semana passada, apenas para a gente dar continuidade, né? Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus explicou: pesquisando mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que constituem a própria tela, as tintas, a moldura, tudo isso é possível. Porém, não funciona como mediador de relações espirituais, pois haja-se plenamente esquecido
pelo autor e por todos aqueles que provavelmente possuíram. Nós conversamos isso na nossa introdução. Avançamos mais além. E aí vem realmente a parte nova e o final desse capítulo. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas, encarnados, admiravam o singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada, com expressão de grande tristeza. A foto abaixo, ela é resultado de um trabalho do Projeto Imagem, um trabalho muito, muito importante na compreensão dos livros e das obras de André Luiz. Todas as obras de André Luiz possuem trabalhos de arte feitas pelo Projeto Imagem. Essa é uma delas. A gente vê ao fundo um espelho, vemos um espírito. Ele não está dentro do espelho, ele está ao lado do espelho. A imagem parece que ela está dentro, não, ela está ao lado, tá? E o grupo que está fazendo essa observação, que está conversando ali, apreciando a beleza dessa obra. Vejamos o que acontece. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura da peça. E a moça, na feição de sentinela, quem é a moça, A desencarnada, Na feição de sentinela, irritada, aproximou-se, tateando-lhe os ombros. Olha que interessante, A mulher tremeu involuntariamente. Sabe aqueles arrepios, que a gente tem, involuntários, Sob inesperado calafrio. E falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Olha que interessante, gente? Às vezes a gente lê o livro e a gente vai fazendo algumas associações quando nós temos, às vezes, esse tipo de calafrio, esse tipo de tremor involuntário, É uma possibilidade. Não estamos dizendo que sejam todas, óbvio, mas é uma possibilidade que a gente ganha mais instrução, Confiou-se o grupo à manifestação de bom humor e retirou-se, acompanhando-a no outro rumo. Ou seja, eles se retiraram daquela tela, e foram para outro grupo. A entidade que não nos assinalava a intromissão, por que está em azul? Gente, André Luiz, Hilário e Aulus, eles estão num padrão vibratório muito distante dessa nossa irmã, muito distante. Portanto, ela não assinalava a intromissão de maneira nenhuma, Pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação. Nós já estudamos a fascinação, E nós sabemos que esse é um processo muito complexo, extremamente complexo, em que o espírito às vezes pode entrar, Capítulo 23 do Livro dos Médiuns trabalha sobre os processos obsessivos. Nós temos ali a obsessão simples, temos ali a fascinação, a possessão, que depois no livro, na própria Gênese, o nosso irmão Kardec, ele, vamos dizer assim, ele faz não que uma correção, mas ele faz uma abordagem um pouco mais precisa, do processo possessivo, trabalhando como uma subjugação, e no próprio Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo, no capítulo 23, Kardec trabalha sobre um outro processo, que é a fascinação. E ele coloca que dos 3 processos que são ali estudados, a gente sempre fica pensando, que a possessão, a subjugação seria o processo mais difícil. E Kardec, ele nos apresenta e nos coloca material, nos demonstrando que a fascinação, sim, a fascinação é um processo extremamente difícil de ser trabalhado. A fascinação, ela tem muitos prismas. E um dos prismas desse que nós estamos estudando, da fascinação, é esse processo de fixação mental, em que essa nossa irmã está ali retida. Esse processo de fixação mental é um dos prismas da fascinação. Lógico que, como eu disse, a fascinação ela é um prisma, ela tem múltiplas facetas. Essa é uma delas. E essa realmente é um processo, todos, Todos os processos de fascinação e todos os prismas de abordagem da fascinação são de extrema dificuldade. E a gente vai perceber que esse não é um caso diferente. É um caso em que vai haver ali uma grande dificuldade para que essa irmã possa sair desse processo. Antecipando um pouco, aquele que normalmente coloca alguém num processo desse
desse naipe, desse potencial, tem ali um encontro marcado para retirar esse irmão desse processo. E a gente vai ver isso mais adiante. Retornando para o nosso livro, né? Aulus acariciou-a de leve. Lógico, ela não sentiu isso, ela não via eles, né? Tocou o objeto com atenção e comentou. Agora ele vai nos trazer todo o conteúdo, todo o arcabouço de informações que tem nesse processo dessa nossa irmã vinculada a um objeto. Ela está ali ligada a esse objeto. Por que ela está ligada a esse objeto? Anotaram o fenômeno? Primeiro ele faz uma observação importantíssima, né? Anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sobre nossa irmã é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Ela é médium com uma notável sensibilidade mediúnica. Se educasse, se ela procurasse educar essa mediunidade, o que nós também às vezes chamamos de desenvolvimento mediúnico, na verdade, a mediunidade ela já tem essa notável sensibilidade mediúnica. Por isso que normalmente a gente substitui, né, esse desenvolvimento mediúnico por uma educação mediúnica, como Aulus aqui está nos apresentando, porque ela já possui essa sensibilidade. Ela precisa agora educar essa sensibilidade mediúnica para que ela possa ali ser utilizada na mediunidade com Jesus, ela possa ser utilizada no processo do bem, no processo da caridade, na prática do bem para todos. Percebem como o próprio livro, escrito em 1955, já nos leva a reflexões hoje dessa mudança de que, até pouco tempo atrás, a gente não pode dizer isso, mas ali, meados de 2017, 2018, era muito comum se falar em desenvolvimento mediúnico. Hoje, com principalmente as leituras e os aprofundamentos de todas essas obras de apoio, elas vêm nos construindo e nos mostrando melhor como nós devemos ali fazer essa observação que desenvolver. Na verdade, a sensibilidade mediúnica ela já está presente. O médium, ele é médium, o espírito, né? Ele é médium. O corpo físico, ele possui na sua composição, na sua construção, no aparelho físico, ele já possui ali as particularidades para que aquela mediunidade ali possa ser expressada e possa ser utilizada. Então, você já tem o potencial. Você precisa, então, educar. Percebem que em 1955, já hoje estudando e hoje vendo como as pessoas já estão ali mudando essas ideias, você percebe que Aulus, em 1955, já apresentava isso para a gente. Já nos pautava, olha, a mediunidade, na verdade, a sensibilidade mediúnica, você já possui. O que você precisa é educar. O que você precisa é estudar isso com afinco, que é merecido, né? Para que você possa compreender melhor e colocar em prática. As suas forças, se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Ela está ainda vinculada a esse espelho. Receber-lhe-ia, né, as confidências, conhecer-lhe-iam o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental. Ela entraria nessa sintonia mental que ali se encontrava e ela entenderia tudo que está se passando, senhoreando-lhe as imagens. Olha que interessante, né? Potencial que pode ser desenvolvido. Essa nossa irmã, se ela desejasse, né, se ela quisesse e educasse, ela poderia estar fazendo esse tipo de trabalho. Ela já tem essa sensibilidade mediúnica. Bonito, né, ver isso, né? Bonito, né? Muito interessante. Hilário, incapaz de sofrear a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, né? Todos os dois, né, estavam ali doidos para fazer pergunta, né? Indagou sobre a moça, que fazia ali naquele túmulo de recordações, né? Presa àquelas recordações. Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? Simples espelho para Hilário, para o André Luiz, mas é um espelho que tem um significado muito importante para ela. Está vinculado a uma promessa. Está vinculado a uma promessa. O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, lógico, né? Eu sou falando de Aulus, né? Ministro de nosso lar, né? Enquanto André Luiz e Hilário estavam ali
pensando, na aula já tinha capturado, né? Respondeu sem pestanejar, direto, né? Toquei o objeto para informar-me. Esse espelho originalíssimo foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Olha só, promessas, né? Prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Esse livro é de 1955. Essa nossa irmã estava há 164 anos ligada a esse espelho. 164 anos. Menino ainda, aportou no rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Olha tudo isso que ficou gravado no espelho, né? Quando arquitetavam, a projetavam de casamento, depois de mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com o sucesso de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. Olha só. O moço padeceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança. Olha que ligação mental, né? Aqui onde está o vínculo mental, né? A ligação mental, aí o forte link mental, né? Até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos assumidos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixação mental, fixou-se na promessa ouvida e continuou a esperar. O espelho é o penhor da sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Olha que fixação mental, né? Como as pessoas, através de uma promessa, através de uma ligação afetiva muito forte, e que estabelece ali um vínculo mental muito forte, como você cria esses vínculos, né? São vínculos que as pessoas ficam ali retidas, né? Ela ficou retida nessa promessa. Comentário sobre fixação mental, né? Esse comentário meu trata-se de conclusão própria, né? E não há uma referência bibliográfica. Vimos em capítulo anterior, trabalhado assim de maneira magistral pelo nosso irmão Roberto Martins, que a fixação mental ocorre quando o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos, acontecimentos ou sentimentos do passado, isolando-se do mundo externo e passando a viver unicamente em função daquelas ideias, não se interessando por outro assunto. Precisamente o que nós estamos vendo. No caso da jovem, do espelho, seu estado de desequilíbrio é evidente. A fixação mental se deu em torno de uma decepção amorosa por ela vivenciada em romagem anterior. Romagem é sinônimo de encarnação. O espelho em questão era para ela o símbolo da esperança no retorno do jovem por quem se apaixonara e que a abandonara. Embora decorridos mais de um século, na verdade 164 anos, a moça ainda não conseguira se libertar do trauma ocasionado pelo abandono, fixando-se no infausto, no desditoso, no infeliz, sinônimos, acontecimento através do espelho que recebera de presente do antigo amor. Percebem que é um processo aí bastante complexo. Isso é mediunidade? Sim, tudo isso é mediunidade, tá, gente? Tudo isso é mediunidade. Não há nada aqui que não seja mediunidade. Fixação mental, um apoio que nós temos no capítulo 39, também do livro Estudando a Mediunidade. É muito importante que a gente veja as anotações de Martins Peralva. Martins Peralva foi um grande estudioso desse livro, e por isso ele escreve essa obra,
que ela tem essa particularidade. Essa obra é uma obra de apoio, uma obra que faz anotações pessoais de Martins Peralva e que nos ajuda a abrir um pouco mais os horizontes no entendimento do nosso livro. Com a mente cristalizada naquele objeto, o espelho, nele polarizou todos os seus sonhos de moça, esperando tristemente que da França regressasse o jovem que se foi. O texto segue, deixei para quem quiser dar uma olhadinha no próprio livro. Gravou no espelho a própria vida. E enquanto pensar no espelho, com síntese de suas esperanças, junto a ele permanecerá. Ligação direta. É aquela expressão que o nosso fluidos gravitacionais, né, que nosso irmão Bezerra de Menezes fala, né? Exemplo típico de fixação mental. Relativamente a pessoas, o fenômeno é mesmo. Lembrem-se, nós estamos trabalhando a fixação mental aqui a um objeto, mas você pode se fixar a pessoas também. Tá? Temos muitos processos de obsessão, né, e que são ligações mentais a pessoas. Né? E a gente atende muitas vezes em reuniões de desobsessões espíritos que ali se manifestam e dizem aquela mulher agora encarnada, ela é minha e de mais ninguém. Posse mesmo. Posse de pessoas, é impressionante já gente. Mas há casos. Nós temos aqui, inclusive, casos de obsessão de encarnado para encarnado em que o marido ele se julga dono da esposa. Ele é dono dela. É um processo de fixação mental também, bem típico. Relativo a pessoas, o fenômeno é o mesmo. Apegando-nos egoisticamente, desvairadamente, aos que nos são caros, ao coração, corremos o risco de a eles nos irmancarmos e sobre eles exercemos cruel escravidão. Isso acontece de encarnado para encarnado e acontece de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. A gente ouve esse tipo de relato em reuniões de desobsessão. Olha, gente, não é assim, de vez em quando, não acontece muitas vezes isso. Muitas vezes. Retornando à nossa obra, né? Já fizemos ali um estudo para nós termos uma ideia melhor do que é a fixação mental, né? Então, agora a gente pode continuar. Compele-nos a refletir, né, sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. E Aulus, né, lógico, sim, né, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham, dessa atmosfera fluídica, né, desse fluido gravitacional que ali se encontra, né, em volta dessas joias, né? Hilário. A pergunta de Hilário é muito importante para nós, hein, gente? Se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, ele não consegue concluir a pergunta, né? Desculpa, gente, porque Aulo já de cara já dá a resposta. A gente precisa lembrar que a gente está praticamente no final do livro, e Aulo, ele sente os pensamentos, tanto de André Luiz e de Hilário. Aulo se comunica pelo pensamento, né? Então, ele capta, né? Então, desculpa, a pergunta ela está cortada mesmo, tá? Se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, ou seja, 3 pontinhos, ou seja, ele iria dar continuidade na pergunta, mas Aulus já vem com a resposta. De certo, ou seja, sem dúvida, atalhou o instrutor. Arcaria também com a presença da moça desencarnada. Ou seja, se alguém fosse ali e comprasse, se fosse possível ali comprar aquele espelho, se fosse possível adquirir aquele espelho, a moça iria junto, como ali acompanhando o espelho? Com certeza ela acompanharia o espelho. Faz-nos refletir quando nós, às vezes, nos vemos uma peça muito antiga, né? E às vezes a gente fica naquele Fausto, né? De comprar a peça, de levar para casa, né? Eu sei não, né? Às vezes eu fico refletindo comigo mesmo, né? Eu não tenho tanta sensibilidade para saber se ali há algo ou alguém ou alguns que estão ali vinculados e que tenham ali alguma ligação com aquela peça mais antiga, né? Seria prudente, né, sempre pensar nessa possibilidade, né, e pensar realmente em quão útil, né, seria a presença daquele objeto e o que ele poderia ali estar expressando, né.
uma ideia que me surgiu agora, né? Às vezes você vê um grilhão, né? E, nossa, que belo grilhão, vou comprar esse grilhão e vou levar ele para casa e vou pendurar na minha parede. Quantos irmãos, né, podem ter sofrido, né, com aquele grilhão e podem ali estar, de alguma maneira, vinculados, né, ou ter uma ligação ali mental, uma fixação mental? Não sei. Eu, por exemplo, não possuo esse sentimento como aquela nossa irmã ali demonstrou. Então, eu sempre falo assim, é, melhor sempre pensar na utilidade. O quanto seria útil, o quanto isso traria de benefícios, né, a posse desse objeto. Pensamento que me vem aqui nesse momento, que quis compartilhar com vocês. Não está no livro, é apenas uma experiência particular minha. Retornando ao estudo. Isso seria justo, Hilário, perguntando, né? Poxa vida, comprou o objeto, não tem nada a ver com aquela que está ligada ao objeto? Seria justo isso? Aulus esboçou um leve sorriso e obtemperou. Hilário, a vida nunca se engana. Se a gente um dia pensar que há acaso, ao mesmo momento em que eu estou pensando em que há acaso, eu estou duvidando da existência de Deus. Porque se Deus é onisciente, não pode haver acaso. Não há acaso. Se em algum momento, por menor que seja, eu cogitar na possibilidade do acaso, eu estou cogitando na possibilidade, na não existência de Deus. Porque se Deus é onisciente, não é possível haver acasos. Não há possibilidade de acaso. Então, Aulus não poderia vir com uma resposta diferente dessa. A vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie, fique extasiado, entra em êxtase, né, pela beleza da peça, à frente do objeto, disputando-lhe a posse. E aí a pergunta de Hilário e a pergunta de nós. Quem poderia ser essa pessoa? Apesar que a gente já pode imaginar, se a gente fez lembra do jurar? Eu fiz tudo aquele comentário, está ligado exatamente a quem, né? Quem, né? O moço, Aulus, o moço. Lógico, reencarnado, né, gente? Que empenhou a palavra, provocando uma fixação mental dessa pobre criatura. Ou a mulher, que os afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, obviamente. Hoje ou amanhã, possivelmente, um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Existe um processo. Esse processo tem que ter um fim. E a pergunta a seguir do André Luiz é uma pergunta que todos nós faríamos, tenho certeza absoluta. E André faz a pergunta que todos nós fazemos. Mas não podemos aceitar a hipótese de que a jovem desencarnada será atraída por um círculo de cura, uma sessão de desobsessão, uma sessão de esclarecimento, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Obviamente, sim, né? Sim. Isso também é possível. Mas há um entretanto, né? Quando há um entretanto, é uma conjunção adversativa. Quer dizer, isso é uma possibilidade, mas, entretanto, porém, todavia, examinada a harmonia da lei do universo, o reencontro do trio é inevitável. É uma lei, a lei do universo, ela nos coloca sempre nessa situação em que, em um momento qualquer no nosso processo evolutivo, nós vamos ali, em algum momento, ser colocados às situações que nós colocamos ali no passado, para que nós possamos reparar aquilo que foi produzido no passado e que a gente possa ali caminhar com relação a uma construção do futuro, que é um aprendizado, um constante aprendizado. Eu só vou terminar esse slide e já abro para a nossa irmã Mari, que a nossa irmã Mari quer colocar para nós alguma coisa. Sim, isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Isso é da lei, né? Ah, mas eu criei problemas no passado que nessa vida
Eu não tenho como dar solução para eles ainda. Tudo bem, para isso que existe o esquecimento, né? Na verdade, o esquecimento, ele nos coloca o passado como sendo ali algo obnubilado, algo obscurecido. E aquilo que do passado nós temos condições de, neste momento, darmos conta, isso nos é apresentado. E nós ali vamos procurar, com os meios que nós temos aqui, que nós temos todos esses meios, dar conta desse passado. Ah, mas eu não tenho condição de dar conta de tudo. Mas não está se falando que é para dar conta de tudo numa única encarnação. Nós temos muitas encarnações. Em outras encarnações, mais bem preparados, nós vamos ali naquele passado obnubilado, obscurecido, vão sendo ali mostrados outros pontos do nosso passado em que nós temos alguns problemas e que foram criados por nós. E nós ali vamos ter condições e meios para poder trabalhar com aqueles problemas. Ou seja, o resgate não se faz numa única encarnação. Pode ser em 2, 3, 5, 10, eu não sei nem dizer em quantas, mas tudo aquilo que foi por nós ali estabelecido no passado, um dia nós vamos ter que dar conta disso. Um dia nós vamos ter que, em algum momento, dar conta disso. Mari, por favor. Ai, desculpa eu interromper, mas é que se eu deixar passar, eu vou acabar esquecendo. Não, estamos aqui. Quando você fala o trio, né, que seria o casal e a moça que depois ele conheceu quando ele regressou para a França, né? Coitada dessa moça. A moça que ele conheceu depois não tem nada a ver com isso, porque ela nem sabia da existência da outra que ele deixou. Então, por que que ela vai, assim, vai, entre aspas, ter que pagar alguma coisa que nem era do conhecimento dela? Bom, nós não temos aqui a informação de que quando ela teve contato, essa moça, quando ela teve contato com ele na França, ele em algum momento não tenha falado para ela, olha, só que lá no Brasil eu tive contato com uma outra pessoa, eu mantive um certo contato com essa outra pessoa, mas agora eu aqui estou com você. A gente não tem essas informações. Não, mas mesmo que ele tivesse dito, Sim, de qualquer maneira, ela teria as informações e ela saberia de que em algum momento da vida dele, ele tinha estabelecido ali algumas promessas. Não temos aqui, Mari, eu não tenho aqui no livro, como Aulus está contando essa história, eu não tenho como as coisas se aconteceram lá na França. não, E da mesma maneira, eu estou Aulus entendendo. ele não está colocando que ela vai ter que responder por isso. Eu acredito que ele está colocando numa possibilidade. Numa possibilidade. Pensa só o seguinte, só leva para esse pensamento. Vamos dizer que eu fosse o rapaz e você fosse a mulher lá na França. E eu estou lá na França com você e eu estou me sentindo muito bem com você. E um momento antes de a gente estabelecer os nossos laços matrimoniais, eu falo para você, olha, eu já tive um certo relacionamento com uma pessoa lá no Brasil, mas agora eu estou aqui na França, eu estou com você, eu estou muito bem com você, e aquilo faz parte de um passado. E você, tudo bem, está lá, você está aqui, você vai ficar com ele, e vocês estabelecem um laço matrimonial numa boa, vivem sua vida numa boa, tranquilamente. Você desencarna e ele também desencarna. E quando lá na espiritualidade, vocês percebem, tanto ela, tanto você como eu, percebem que eu, principalmente eu, percebo, olha, tem a ligação, essa pessoa com a qual eu tinha estabelecido ali essa ligação, ela está ainda presa a essa ligação. E você é minha companheira, você ficou comigo muitos anos, você viveu comigo, nós desencarnamos como marido e mulher, e estamos lá na espiritualidade, estamos assistindo todo esse desenrolar. A menina presa no espelho. Pensemos o seguinte, Mari. Eu, por exemplo,
estou preso a outros compromissos nesse momento que não me permitem ir lá e ajudar essa irmã. Agora, você, nesse momento, tem possibilidade de reencarnar dentro da mesma família. Às vezes, você não vai ser novamente minha esposa, mas, sei lá, pode ser minha filha ou pode ser minha cunhada, e você tem essa oportunidade de ir lá e ajudar essa menina. Você tem essa oportunidade. Então, quando nós estamos na vida espiritual, nós temos uma visão mais ampla. E, às vezes, o que eu não posso fazer, mas por amor você pode me ajudar, por que você não pode me ajudar? Ah, mas daí é Existe essa diferente. possibilidade. Aí a situação é diferente, né? Sim, mas existe. Porque eu estou entendendo assim, que esse trio, né? A moça também, que depois veio a conhecer o rapaz, teria algum débito. Eu acho que não, ela não tem débito nenhum, ela nem sabia da existência da moça. Agora, realmente, se por assim, amor a ele, ou por assim, uma questão de Prática do bem, piedade, eu até poderia, mas não que eu tenha débito contraído com ela. sim, Eu aqui ele posso, pode por estar falando. amor, por receber como filho, enfim, né? Sim. Por amor, tal, tal. Mas não para pagar algum débito. Eu nem sabia da existência da criatura. Como eu te disse, a gente não tem essas informações. Mas Aulus, ele toma cuidado de colocar assim, hoje ou amanhã, possivelmente, um dia virão até aqui, possivelmente. E o próprio André Luiz, ele fala, e se ela for acolhida, né, num centro espírita, como a gente muito acolhe, né, e ali ela se desvincular disso, né? Sim, mas o reencontro desse trio, ele é quase que inevitável, porque é, existe ali amor entre os três. O amor está desenvolvido, entendeu? Ela, vamos dizer, eu usei o exemplo de você ter casado comigo na França, mas ela também me ama. Então, o trio, o amor entre o trio, ele existe. Em um momento ou outro, eles vão estar reunidos, ou eu vou estar novamente com ela e você como filha, ou você como filha e ela como esposa. O trio vai novamente ali, de alguma maneira, um ajudar o outro para que aquilo se estabilize, né? Para que aquilo cesse aquele problema, né? Alguém vai É, ajudar alguém. eu não sei, né? Eu não vejo como trio, eu vejo como a dupla. Sim, Ele e a moça do espelho vão ter que se resolver. Mas a outra possivelmente está adotar ela fora como filha, disso. tá? A outra. Possivelmente ela vai ser trazida como filha, né? Possivelmente. Possivelmente. Eu não sei. A coitada que conheceu ele depois vai ter que se ferrar por uma Não, coisa que eu ela não tinha acho. nada a ver. Eu não Ah, acho, porque é um aprendizado. Ah, sei lá, eu vejo que tudo é um Edu, aprendizado. eu não sei. Eu acho que é esse tipo de coisa que às vezes me pega, sabe? Que todo mundo, no final das contas, está no mesmo baralho de gato. E eu Sim, acho que não é assim, sabe? Eu acho que não é assim. Nesse caso típico, tudo bem. O rapaz e a moça do espelho, eles tinham um compromisso pré-estabelecido, tá? E eles vão ter que se resolver com relação a isso. Mas, pô, a moça, coitada, que não tem nada a ver com essa história, que aí é que tá, a conheceu gente ele não bem. sabe. A gente Ah, não não, sabe. a gente sabe, Não, não porque sabe. Nós não ele sabemos. já tinha largado a outra lá, tá? E depois veio a conhecer essa terceira pessoa, Olha, sabe? Então, é isso que eu acho assim, que a gente não pode levar na doutrina espírita tudo assim, ó, tá todo mundo no mesmo buraco. Não, eu acho que não é assim. Ele e a do espelho, óbvio, mas a outra vai entrar no baralho de gato, ela não tem nada com isso, ela conheceu ele bem depois, nem sabia da existência da outra, sabe? Quer dizer, a gente está vendo aqui uma situação, mas isso ocorre muito na vida,
né? Sim. Existe esse tipo de situação. Mas eu acho que a gente tem que separar um pouquinho a coisa, né? Eu acho que Deus é justo, né? É. Como você falou, a justiça de Deus. Então, pô, a outra, coitada, se enfiou no baralho de gato ali, eu nem sabia da existência. Por amor, assim, por uma liberalidade, ela até poderá, para ajudar o rapaz, falar, não, olha, já que é para reverter a situação, então eu posso receber. Agora, não que ela tenha esse compromisso, né? Eu penso assim, desculpa. Não, eu vou dizer assim, eu entendo o seu pensamento, e a única coisa que eu gostaria de colocar a mais é que a gente só tem uma parcela muito pequena dos fatos. Aqui, por exemplo, o que nos foi apresentado de fatos é uma parcela muito pequena. E a gente sempre faz uma análise pela última encarnação, mas nós temos dezenas, centenas de encarnações. E nós não sabemos qual processo aí está envolvido nesse trio e há quanto tempo esse trio, às vezes, pode estar em alguns processos que nós desconhecemos. Nós desconhecemos boa parte do nosso passado, graças a Deus que nós desconhecemos boa parte do nosso passado, porque nós não teríamos condições de, nessa encarnação, trabalhar com todas as coisas que ficaram pendentes desse passado. E por isso eu volto a dizer, esse passado ele fica obnubilado, e à medida que nós vamos tendo condição de compreender, é que vai sendo apresentado para a gente esse passado, e a gente vai podendo aí trabalhar com ele. As informações que nós temos aqui relativos a esse caso não são, elas são relativas à última encarnação, nós não sabemos do passado, nós não sabemos de tudo que aconteceu lá na França, nós não temos essas informações, então o que a gente pode fazer aqui é especular. E dentro dessas especulações, o seu pensamento é um pensamento que eu também corroboro, é um pensamento que eu também corroboro, mas eu também corroboro que isso pode ter algo mais que eu desconheço, pela ausência de informações. Marcos, queria colocar alguma coisa? Então, boa noite a todos. Eu entendi o aspecto que ela está levantando, a Mari, mas eu acho que isso aí, a gente não pode esquecer que o livro é nos domínios da mediunidade. Então, o objetivo do livro é nos dar várias condições para que nós possamos nos desenvolver mediunicamente, né? E esse capítulo, em especial, ele é sobre a psicometria. Então, foi dado vamos dizer, uma abordagem, e não é um capítulo que vai tecer todos os comentários possíveis. Ele só colocou um exemplo do espelho para que a gente possa pensar, para que a gente possa, como o Eduardo bem falou, quer dizer, quando a gente compra uma coisa, aquilo pode estar impregnado, né? Enfim, então, essa é a minha visão. Por outro lado, eu queria até escutar um pouco do Eduardo, porque tudo bem que ele falou lá que, bom, mas isso não poderia acontecer de ter uma reunião de desobsessão e terminar, né? O que me chamou mais atenção mesmo foi esse tempo. Tudo bem que o nosso tempo é diferente do tempo lá dos altos céus, né? De desencarnação, mas se a gente imaginar, né? Porque a tendência é nós convertermos, né? Pô, mas 160, mais de 160 anos, né? Você imagina assim, a dificuldade do espírito de dar um passinho, de sair daquele envolvimento de uma encarnação. Então, isso me chamou muito a atenção e ver também, me deixou assim, tudo bem que é meio egoístico, mas um pouquinho feliz, porque a gente já tem um pouco de discernimento para que a gente não se envolva, né? Podemos até nos envolver dessa forma, né? Todo mundo, acho que está
tem essa possibilidade, mas eu acho que com esse pouquinho que a gente tem e acho que é importantíssimo o curso e toda a sua fala, né, Eduardo? Porque nos abre essa visão, assim, de, porra, peraí, né? Independe, né? Eu pensei aqui, por exemplo, eu tenho alguns pouquíssimos, né? Porque a vida foi me tirando, às vezes roubando, né? Os furtos, enfim. Então, eu tenho pouquíssimas coisas assim, mas me lembrei, por exemplo, do que eu tenho um relógio que foi do meu sogro, tal, um relógio de bolso, tal, mas me fez pensar nisso, quer dizer, qual que é a importância disso, né? Será que tem? Será que não tem? Então, isso eu acho que é o grande objetivo, acho que a gente deve ficar com esses pensamentos para que a gente, amanhã ou depois, está numa feira, né? De antiguidades e a gente adquire alguma coisa caríssima e porra, de repente tem um negócio desse, né? Só para completar, esse tema é muito extenso e eu acho que ele é tão rico que você, por exemplo, né, nós homens, a maioria dos homens gostam de carros antigos, né? Então, por exemplo, pô, amanhã ou depois você adquire um carro antigo, tal, por gosto, tal, por um sonho, e de repente quanto tem de envolvimento ali também, né? Então passa a gente a pensar do aqui e agora, eu acho que foi bem colocado por você, Eduardo, assim, por que que eu estou adquirindo isso, né? Então, pô, eu estou adquirindo esse bem aqui, mas para que vai me servir isso aqui? É só para me ostentar? Porque eu gostei de fato? Ah, porque isso me recorda, né? Então, é mais um, um pitaco aí que eu queria dar nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado a Acho que você. eu não teceria palavras tão interessantes nesse aspecto. Realmente, Ah, os meios, né? você que me inspirou. Os meios, né? Os meios são realmente com o objetivo de nós possamos encontrar aqui meios para que a gente atinja os fins, né? Quais são os fins? Que a gente se desenvolva, que a gente utilize os objetos da escola, né? Para que a gente aprenda, né? E que a gente não fique colecionando os objetos da escola, né? Colecionador é uma coisa complicada, né? Você já imaginou o Frederico Figner, que era a presidente da FEB, era uma pessoa que conhecia a doutrina espírita, que praticava a doutrina espírita, que era médium, e ele teve, no momento do seu desencarne, dificuldades com algumas coisas que ele tinha na casa dele, com as quais ele tinha ali essa atração magnética que vinculava ele, e ele demorou um certo tempo para desencarnar. Imagina, então, aquele que tem centenas de coleções, né, e que ali se vincula aquelas coisas de uma maneira muito ostensiva. Realmente ele pode. Eu não vou dizer que vai. Porque a gente não pode fazer isso também. Mas ele pode ter dificuldades. Ele pode, por um bom tempo, mesmo depois de desencarnado, estar ali junto com aquilo que era o objeto da sua atenção. E que ele ali tinha uma fixação mental, que ali vai manter ele ali por um bom tempo. Pode acontecer de um dia, uma reunião mediúnica, ele ser trazido, né? E aí as pessoas conversarem com ele, né? Olha, já faz 120 anos e você está ali junto com aqueles carros que você colecionava. E sabe, Marcos, uma coisa que às vezes a gente percebe, esse tempo ele é muito elástico, muito elástico. Você falou 160 anos. O nosso irmão Gregório, do livro Libertação, ele ficou preso a uma condição de papa que ele viveu 500 anos. Ele demorou 500 anos para sair daquela fixação mental. 500 anos. Quer dizer, pode levar um bom tempo. Em trabalhos que nós realizamos na desobsessão ali no CETRELV, eu já recebi espíritos que estavam presos a uma vingança e estavam presos a um local. Eu
não quero, porque são coisas que são realizadas dentro da sala, mas há um tempo atrás, ainda o Melo ainda era encarnado, nós estávamos trabalhando com um grupo de espíritos que estavam vinculados a uma fazenda, porque eles eram escravos daquela fazenda, e eles estavam vinculados à fazenda. E o que acontecia? Eles viam a fazenda como ela era no século XVII, como era no século XVII. E demorou um tempo para que eles conseguissem ver que a fazenda, na verdade, não existia mais. Um deles relatou para nós, quando ele conseguiu ver, ele falou, a fazenda hoje é uma grande plantação de cana. Ou seja, possivelmente ela tinha sido arrendada para cana, para plantação de cana, e não existia mais nada. Ele falou, não existe mais nada. Século XVII. E eles estavam vinculados à fazenda, ao local. Eles falavam da existência da Casa Grande, que não existia mais, ela não existia mais. Depois eles mesmos, depois que conseguiam ter uma visão mais abrangente do que estava se passando, eles mesmos falavam, mas não existe mais a casa, não existe mais a senzala, não existe mais o tronco, não existe mais nada. E eles se vincularam àquele sofrimento, àqueles locais. E eles ficaram presos ao local. Eduardo, se você me permite, eu queria fazer um depoimento rápido, que tem tudo a ver com isso, que eu vivenciei faz alguns meses. Eu estava vendendo a minha casa aí, uma casa na Vila Madalena, e dentro do preço, nas condições, e a gente ficou 1 ano e meio vendendo essa casa, e a gente recebia muitas propostas, recebia visitação, né, com vários corretores, várias imobiliárias, e a gente não vendia. E a gente pediu a um centro aí que a gente também é muito ligado em São Paulo, que a gente frequentou muito antes do CETRELV, e eles fizeram um trabalho e eles me confidenciaram o seguinte, que tinha também um homem que era ligado também há 100 anos atrás, que ali na Vila Madalena era muito chácaras, né? Não havia nada. E ele, toda vez que ia lá uma pessoa, ele bagunçava, ele fazia tudo, ele falava que era dele, aquela terra, que teve uma série de fatos e impedia a venda. E aí ele foi, foi esclarecido e tal, e aí no início desse ano, a gente conseguiu vender a casa, mas isso a gente, só os espíritas, né, conseguem entender isso. Isso eu não falei nem para os meus familiares, né? Isso é mediunidade, tudo isso é mediunidade. Tudo isso é mediunidade. Tudo isso é Mas mediunidade. dou testemunho claro sobre isso. Obrigado. Alfredo, Fátima. Oi, Edu, uma coisa que me trouxe essa reflexão que eu vou passar é que nós estamos avaliando uma situação dessa irmã que ficou presa e por esses motivos todos aí, né? Então, é uma energia que é mais pesada, uma energia mais, como eu diria, sem uma solução rápida para ela resolver esse problema. Mas o que a gente deve pensar também é o contrário, né? Todas as nossas existências, né, que são levadas pela maneira como nós pensamos e agimos, né, e somos, né, elas também podem emitir energias positivas, né, naqueles objetos, né? Sim. Nós também somos portadores de boas vibrações, né? E que uma pessoa que venha ter contato com esse objeto, ela possa também receber esses fluidos mais tranquilos, mais serenos, né?
mais gratificantes, né? Na condição daquele objeto que ela está, por algum motivo, adquirindo, né? Então, eu vejo assim, e você tem essa relação da psicometria de ambos os lados. Você tem do lado que é o mais penoso, vamos dizer, você tem do lado mais gratificante também, que é essa vibração que você faz dentro da tua casa, do teu ambiente. É a famosa lei do amor. Se você considera isso dentro da tua casa, aquela casa vai ser iluminada. Qualquer pessoa que venha entrar nessa casa, ela vai ter essa vibração, né? Qualquer objeto, né? Pelo que eu estou entendendo, essas explicações, né? Então, é isso que eu queria, esse complemento que eu queria fazer. Importante também, eu acho. Perfeitíssimo, está super fundamentado. Se a gente lembrar o estudo que nós fizemos lá do livro Libertação, lembra que uma vez eles conduziram a nossa irmã Margarida para uma igreja e que na igreja existiam ali objetos que tinham uma aura de luz em volta, Sim, que era exatamente toda aquela energia positiva das pessoas que mentalizavam ali aqueles objetos, e aqueles objetos ali ficavam com todo aquele potencial magnético. Então, o que você está dizendo para o lado positivo tem no próprio livro do Libertação, ali André Luiz esclarecendo. Olha, dentro da igreja tinha uma penumbra escura, tudo mais, os objetos em que as pessoas ali depositavam fé, depositavam ali confiança, esses objetos eram reluzentes, tinham ali uma capacidade energética que foi absorvida muito grande. Então, perfeito, a sua colocação ela foi ótima e me fez fazer essa ligação com algo que nós já estudamos ali no passado. Muito importante. Pode ser positivo, pode ser negativo. Sim, claro. Bom, Obrigado. vamos ver se dá para a gente terminar, que são pouquíssimos slides que estão faltando. E eram só mais 3 slides, né? A conversação era preciosa, estamos terminando. Contudo, a responsabilidade impelia-nos para adiante. De saída, renteamos, ou seja, passamos próximo, com o gabinete que funcionava a direção da casa. Vendo 2 cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis, aí é hilário, né? Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Olha que pergunta bem interessante, né? E o Aulus, sim, lógico, né? Existe um processo magnético ali, né? Se desejarmos esse tipo de experiência, óbvio, né? Também está no desejo da gente fazer isso, né? Informou o orientador. Hilário. E em nos referindo aos encarnados, falando de nós. Qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que usaram? Aulus, perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadoras de aguçada sensibilidade psíquica. Ou seja, não são todos, tá, gente? São casos específicos, né? Quem quiser ler algo a respeito disso, uma sugestão de leitura é o livro O Vestido de Regina. E ele é o nome do livro é Diversidade dos Carismas, é o capítulo 11, item 13 da psicografia de Edivaldo Pereira Franca, de Hermínio Miranda. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou o mal. A gente conversou até um pouco antes sobre isso, né? Naqueles que entram em contato conosco. E, finalizando, a pergunta final: e tudo o que observamos é mediunidade? Aí a pergunta foi do nosso irmão André Luiz. Sim, Aulus esclarece de maneira promptiva, direta, né? Sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, sobre denominações diversas, entre elas criptesia pragmática, a metagnomia tátil e a delestesia. Esses nomes, eu só consegui obter o que significam eles através da inteligência artificial do OpenAI, né, pelo chat GPT.
Então, eu perguntei para o ChatGPT o que era esses troços, né? E ele nos trouxe essas informações, né? Criptesia é um termo que se refere à capacidade de reconhecer ou entender informações criptografadas ou codificadas. Por exemplo, uma pessoa com criptesia pode entender uma mensagem codificada sem a necessidade de uma chave ou explicação adicional. Está dentro, mais ou menos, do que nós estamos aqui estudando. Metagnomia refere-se à habilidade de compreender ou interpretar informações e padrões subjacentes para entender o significado mais amplo de uma situação, fenômeno ou mensagem. É um campo também de estudo. Delestesia é um termo médico que se refere a uma sensação de dor ou desconforto em uma área do corpo diferente daquela que está sendo estimulada. Também é uma outra área de estudo. Na época, nós estamos falando de 1955, foram os termos que nosso irmão Aulus nos trouxe, e algumas áreas da ciência que caminhavam, tateavam, né, vamos dizer assim, tateavam no campo do nosso estudo da psicometria. E com isso, a gente encerra, né? Temos ainda um último slide, né? E tomamos a dianteira ao retorno da via pública, né? Rematou Aulus, né? Saindo do museu, né? Em tudo, vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa, não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns os outros em plena vida universal. Afinal de contas, quando eu sempre abro, né, todos os nossos trabalhos aqui, né, estamos todos mergulhados no hálito divino, no hálito do Criador, ou no fluido cósmico universal, como vocês preferirem, que aqui nós estamos todos preenchidos por ele, né? E tudo que nós vibramos, tudo que nós pensamos, ele flui, né, por esse fluido e vai ao encontro das pessoas que podem captar ou não, sintonizar ou não, e aí estabelecemos sintonia, né? Então, comungamos uns dos outros em plena vida universal através do pensamento. Aulus nos deu essa aula, né, quando ele capta, né, os pensamentos de André Luiz e Hilário, muito antes deles fazerem a pergunta, Aulus já vem com a resposta, ou seja, ele já tem essa propriedade de conseguir, né, captar esses pensamentos através que tudo, né, está vibrando dentro do fluido cósmico universal. E um relato muito importante dos biógrafos de Chico Xavier, que as cartas diárias, né, segundo o biógrafo Arnaldo Rocha, eram centenas de cartas, gente. Eram centenas de cartas que isso Chico recebia diariamente. Apenas com o toque da mão, ele sabia o que estava sendo pedido na carta. Ele não precisava abrir nenhuma delas. Ele ia simplesmente pegando, passando uma, o biógrafo na obra, né, vai contando que ele ia passando uma, ia passando, 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 essa ele punha de lado. Passando, 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 essa ele punha de lado. Passando, passando. Ele punha de lado aquelas que ele sabia que ele tinha que ter ali uma atenção maior, que ele ia dar uma atenção maior, porque ele sabia o conteúdo de cada uma das cartas, né? É um desenvolvimento natural, e é a psicometria, né, gente? É a psicometria em prática, né? Em uso direto, que é uma pessoa, de um médium, de um espírito, né? Que já desenvolveu essas faculdades e que já possui essas faculdades ali desenvolvidas e que permite ele, assim, apenas pelo tato, né? Ele capta todo o magnetismo contido naquela carta, tudo que a pessoa ali colocou dela naquela carta, só pelo tato ali, pelo toque, ela consegue capturar todo aquele pensamento, como Aulus fez, né? Aulus, ele tocou no espelho, na verdade, no espelho ele tocou, né? No relógio ele nem precisou tocar, porque o espelho eram energias mais densas e ele precisou ali ter um pouco mais, vamos dizer assim, baixar um pouco mais o padrão vibratório para ele poder sintonizar. O outro não, o outro eram energias mais elevadas, né, como nós vimos positivo e negativamente, né, essas energias mais elevadas, ele nem precisou tocar. Ele já está num padrão mais elevado ainda, em que ele nem precisou tocar, mas ele pede tanto para o André Luiz e o Hilário tocarem o relógio para que eles pudessem ali captar tudo aquilo que envolvia aquele objeto, tudo aquilo que aquele objeto ali trazia magneticamente, daquilo que o objeto vivenciou e daquilo que as pessoas ali impregnaram naquele objeto.
Um trabalho bem interessante, gente. Com isso, a gente realmente encerra, né, esse capítulo. É um capítulo bem interessante, é uma mediunidade que, em 1955, como eu apresentei no início do nosso trabalho, era algo ainda muito pouco explorado, muito pouco ainda trabalhado, né? Mas hoje a gente percebe que ela vai tomando seu campo, ela vai sendo ali, de certa maneira, sendo apresentada, as pessoas vão percebendo. Nós tivemos aqui o caso do Marcos, por exemplo, que ele trouxe um depoimento, de você perceber, de você sentir. Você entra numa casa e você percebe. Uma coisa que aconteceu comigo, antes de casar, eu estava procurando uma casa para a gente comprar, e eu fui visitar diversos locais. E eu fui numa casa, gente, quando eu entrei dentro da casa, eu queria rapidamente sair de dentro daquela casa, porque eu senti dentro daquela casa que havia ali, não era um espírito, era uma pleiade de espíritos que ali viviam naquela casa e que não se sentiam nem um pouquinho à vontade com a minha presença ali dentro. Então, eu senti uma sensação ali que, olha, eu quero sair daqui imediatamente e sair daquela casa. E olha, gente, eu não, hoje em dia, são poucas as pessoas que eu converso que não falam assim para mim: olha, um dia eu tive num determinado lugar e eu me senti muito mal naquele lugar, aquele lugar me trouxe ali uma energia, uma coisa muito negativa. Isso, o que eu estou querendo, por que eu estou comentando isso? Muito querendo dizer que, na época, essa mediunidade, que é uma mediunidade de efeitos inteligentes, naquela época ela estava ali sendo, vamos dizer assim, semeada, mas hoje ela já é algo que a gente vê muitas pessoas com essa sensibilidade e que ela pode ser, sim, desenvolvida, como o próprio Aulus nos apresentou. Gente, é o que eu tinha para apresentar com relação ao capítulo 26, psicometria. Para mim foi um dos capítulos assim muito instigantes, né? Eu conhecia muito pouco dessa área e estudei um bocadinho, né, para poder fazer todo o trabalho e apresentar, trazer as obras de apoio, fazer as estruturas para a gente poder mais ou menos caminhar com um pouco mais de segurança dentro dos nossos estudos. Quem gostaria de colocar mais alguma coisa, compartilhar mais alguma experiência, tenho certeza que essas experiências devem ser de comum para muita gente, porque com certeza as pessoas hoje, mediunidade de efeito inteligente é algo mais do nosso tempo mesmo. As mediunidades de efeitos físicos praticamente não existem mais, elas vão acabar mesmo, mas as de efeito inteligente, elas vieram para ficar e se desenvolverem. Então, é um trabalho muito legal. Queria agradecer a Mari por ter parado e colocado esse ponto de vista. Mari, como eu te falei, eu respeito, eu acho importantíssima a tua colocação. Eu não tenho como dizer para você se você está plenamente coberta de razão ou não, mas eu aceito a tua colocação, acho importante. E vejo outras colocações quando eu coloco a imortalidade da alma, naquele sentido de que, será que esses acontecimentos eles já não estão ali acontecendo há diversas encarnações? Isso é apenas um ponto, uma encarnação. Mas esse processo pode estar se repetindo entre esse trio há muito tempo. Ora é ela, ora ele com ela com ele. Isso pode estar sendo trocado aí há muitas encarnações e a gente não tem essas informações, a gente não tem esse arcabouço. Então a gente vai analisar mais pelo geral, né? Mas Não, eu tudo achei bem, Edu. Eu só fiquei com pena dela de ser colocada no baralho de gato ali, entendeu? Pô, a mulher não conhecia a outra, entendeu? Tá entrando numa fria, coitada. Mas sei sei lá, lá. né? Não, tudo bem, Edu. Tá. Obrigado, Clary. Eu acho muito importante essas, porque com o que você trouxe, a gente conseguiu aí mais informações. O Alfredo e a Fátima trouxeram informações importantes. O Marcos compartilhou uma informação que a construção a ideia dele foi muito legal, foi assim muito
bem construída. Muito obrigado, Marcos. Marco Antônio, por favor. Boa noite a todos, né, primeiramente. Só para dar um pitaco da Mari aí, levando-se em conta que a gente acredita que nada é por acaso, algum motivo tem para estar ali, né? Então, quem sabe. Vou compartilhar um trabalho que nós fizemos lá no centro também, já há muito tempo atrás, com o Melo também, que eram pessoas que estavam presas no Egito ainda. Há quanto tempo faz isso? Né, que estavam lá presas no Egito. E uma outra coisa que compartilhar, uma vez eu, numa visita ao Peru, eu fui visitar um daqueles monastérios que são muito católicos e tinha as coisas lá. E aí a gente fez uma visita guiada e o guia passava, ó, aqui era isso. Eu estava lá dentro e via que não era nada daquilo. Aqui era o refeitório. Não, ali não era o refeitório. Ali eles batiam nas pessoas, faziam tortura nas pessoas, né? Aquele tempo de Inquisição, depois tortura nas pessoas. Então isso é muito engraçado, né? É isso que a gente estava estudando. Você está num lugar e você percebe, você tem a sensação das coisas que ficaram impregnadas naquele negócio. Eu tenho um baúzinho aqui em casa. Há muito tempo, isso veio da família, não sei de quem, da Ana, e eu tinha um colega que já desencarnou, infelizmente, que o dia que ele veio em casa, ele olhou aquilo e falou, não gostei disso. Alguma coisa nisso me... Eu, particularmente, não sinto nada, aqui em casa ninguém sente nada, mas ele olhou, o Marcão tem alguma coisa aí, eu não sei te dizer de onde veio isso, assim. Quer dizer, alguma coisa ali impregnada que chamou a atenção dele, que não nos afeta, mas afeta ele. Né? Então, isso pode acontecer também, né? De afetar uma pessoa e não outra. E acho que tudo depende do grau de sensibilidade da gente e daquilo que a gente já viveu também, né? Era isso. Com certeza, né? Muito importante. Não, relatos, como eu falei, hoje nós estamos vivendo a doutrina espírita, ela está caminhando mais agora, né, para a área de estudo e principalmente para a área de mediunidade e defeitos inteligentes. Então, a mediunidade de defeitos inteligentes, ela veio realmente agora para suprir todo esse arcabouço do espectro mediúnico, né? E a gente vai estudar no capítulo 28 exatamente a mediunidade de efeitos físicos. A gente vai ver em 1955 como ela era ainda muito presente e antes de 1955. Óbvio, hoje aquilo não acontece mais, porque a gente também vai estudar e vamos receber informações que há um momento em que isso para. E dali para frente é somente as mediunidades de efeitos inteligentes. É o desenvolvimento da própria doutrina, é o desenvolvimento do próprio espiritismo, né? Do próprio Consolador Prometido. Gente, semana que vem, quem vai ser o nosso facilitador é o Marco Antônio. O Marco Antônio vai trazer um tema muito importante, que é a mediunidade transviada. Muito importante esse tema. Apesar de a gente já ter feito alguns estudos sobre isso no próprio livro Libertação, quando o instrutor ali vai na casa de um médium que comercializava a mediunidade, né? Então a gente já teve algumas informações e agora, lógico, o Aulus vai caminhar um pouco mais, vai dar vamos dizer assim, introduzir um pouco mais de conhecimento nessa área. É um capítulo bem interessante e vai ser trabalhado pelo nosso irmão Marco Antônio. Queria agradecer muito ao Marco Antônio por ele estar, o Marco Antônio, o Roberto, a todo mundo, né, que está aqui com a gente, colaborando para que a gente possa estudar e ir um pouco mais além no entendimento desse livro. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, meu agradecimento especial a todos vocês, lembrando que sem a presença de vocês,
sem vocês estarem aqui colocando perguntas, como a Mari fez. Levanta a mão no meio mesmo, não deixa aí até o final. Ela falou, você não vai esquecer, tá certíssimo. Para, qualquer momento, não tem problema. A gente está aqui para realmente a gente ir se entendendo. A pergunta dela abriu outras frentes de entendimento, compartilhamento de experiências, e é isso que a gente precisa, né, gente? E juntos a gente vai se entendendo, compreendendo, vai caminhando um pouco mais. Isso é importantíssimo para todos nós. E esse é o objetivo de um estudo como esse, é de facultar para que todos possam ali entender e colocar seus pontos de vista, compartilhar. Não existe nenhuma pessoa que não tenha nada para compartilhar com a outra, que não tenha uma experiência que a outra ainda desconheça. Todos nós temos experiências e são diferentes umas experiências das outras. E a gente cresce juntos, né? Deus ajuda a criatura através da criatura. Samuel, por favor, aproveita, coloca suas colocações e no final já faz o encerramento para nós. Quem vai fazer o encerramento é a Meg. Ela já abriu ali para fazer e ela está doida para fazer o encerramento. E eu gosto muito dos encerramentos dela. Mas sobre o que a Mary falou lá a respeito, o livro não diz nem que a mulher sabia e nem quem não sabia da outra. Então, Sim. quer dizer, o livro não dá essa informação. Você foi muito claro em colocar isso para a gente e que é possível, e o André Luiz coloca lá que possivelmente o trio vai sofrer as punições. Mas, assim, o livro não coloca que ela sabia, a Mari, pelo que ela está querendo colocar, que ela não sabia. Não, o livro não fala nem que sabia, nem que não sabia. Não, Nós não ele temos essas deixa informações. bem claro que ela não sabia, porque ele conta para ela. Ela não sabia porque ele conta que teve um caso com uma moça, tal. Ela não sabia porque é ele que conta para ela. Sim. Agora, nós temos múltiplas vidas. Vai saber se na anterior Não, não... gente, vamos esquecer isso. Eu só coloquei porque eu fiquei angustiada Ficou com pela pena moça, dela. entendeu? Eu sei Que disso. não tinha nada que ver com o barco ali e já estava na fogueira também, né? Será que não Eu tinha tomei esse que é as o dores problema? da moça. Mas é Falei, isso. coitada, a mulher nem sabia da outra, já estão achando que pegou o marido da outra, já vai entrar na fogueira ali, entendeu? Quer dizer, tem certas coisas. Eu estou na doutrina espírita há muitos anos, desde criança, né? Eu tenho Sim. 70 anos, então vê Muito quantos mais que anos eu. faz. Mas tem certas coisas como essa que me pegam, entendeu? Pô, a outra nem conhecia a criatura, já vai se afundar no mesmo barco com a outra, né? Então, tem certo. Quando eu chegar lá em cima, eu vou entender tudo isso. Por hora, ficamos por assim mesmo. Mas é muito bom. É bom ter essas participações. Samuel, quer colocar mais alguma coisa? Bom, Meg, acho que sobrou para você. Eu só queria saber se o espelho não fosse para o museu, tivesse quebrado. Olha aí, ó. Mais 2 horas. Tivesse caído no caminhão quebrado o espelho, como é que ficava? Ela ia ficar com os caras. 7 anos de azar. Essa coitadinha estava onde? Ia ficar chorando os cacos do espelho. Vamos se concentrar, gente. Vamos respirar profundamente, agradecer a Deus pela alegria, pelo conhecimento tão gostoso e alegre que foi surgindo a cada passo, né? Inspira, expira muita gratidão. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, governador deste planeta, derrama sobre cada um de nós muita luz, luz cheia de amor, de sua misericórdia. Derrama fluidos benéficos, serenos, de paz, de saúde e de bem. Assim como diz o livro, para nós comungarmos um com os outros a plena vida universal. E nesse instante possamos sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Ajuda-nos nesta oportunidade de aprendizado, que possamos aplicar tudo no servir
do nosso próximo. Desperta-nos para esse momento de transição. Abençoa não só os nossos lares, mas também todos os lares desse lindo planeta. Traga-nos paz e serenidade para o nosso adormecer. Se alguém colocou água, frutifique também esta água. Que assim seja, até o mês que vem, não até a semana que vem, se Deus nos permitir. Graças a Deus, graças a Jesus.